Bom, aqui estou novamente. Como eu havia dito no vídeo anterior, eu planejava fazer um vídeo a respeito do nacionalismo versus patriotismo. Qual a diferença entre ambos? As pessoas geralmente pensam que os dois são parecidos, mas realmente existem diferenças bem evidentes quando você estuda um e o outro, né? O nacionalismo não necessariamente, por exemplo, é um orgulho estatal, né? Como muitas pessoas acham que o nacionalismo ele é um orgulho exacerbado do seu estado ou do seu país. Não necessariamente. Patriotismo, sim. A forma talvez mais extremada do patriotismo seja chauvinismo, né? Que inclusive já era muito presente na Grécia Antiga. Muitos filósofos, inclusive, apresentavam um grau de chauvinismo muito grande. Aristóteles, por exemplo, ele foi professor do Alexandre o Grande. Os filósofos antigos de nada se parecem com os filósofos modernos, que são contra o nacionalismo, acham que o nacionalismo é algo ruim. Não, os filósofos antigos, muito pelo contrário, eles eram nacionalistas, eles entendiam a importância do nacionalismo para a preservação do povo e da continuidade daquele povo, daquela nação, até mesmo da tribo que faziam parte, né? Porque se você não tem orgulho, e se você não tem orgulho de pertencer a um grupo étnico, como é que você vai defendê-lo? É muito complicado. Os covardes fogem à guerra. Geralmente quem é covarde não é nacionalista, né? Eles pensam, para que eu vou defender o meu país? Por que eu vou defender o meu povo? Sendo que sou contra essa noção de defesa. Vou deixar meu país ser invadido. Basicamente o pensamento do esquerdista moderno, né? Que ele acha que que o nacionalismo é algo ruim, que tem que ser tirado, tem que ser removido da nossa sociedade. Né? Inclusive, todo grupo nacionalista que não seja nacionalismo cívico, que aí sim realmente é uma outra espécie de nacionalismo, ele é a favor da sua remoção da sociedade. Né? Eles veem que o nacionalismo cívico é bom para eles, né? A opinião deles é que o nacionalismo cívico é bom porque é multicultural, já o nacionalismo étnico não. Então você tem que saber também a diferença básica entre o nacionalismo cívico e o étnico, que são realmente também diferentes. Bom, não se sabe realmente não se sabe exatamente quando o nacionalismo surgiu, porém, obviamente há vestígios e indícios claros de que o nacionalismo era muito forte na Grécia Antiga, principalmente com Heródoto. O Heródoto dizia que para você ser um cidadão grego, ou você ser considerado grego, a definição para Heródoto de grego era sangue, basicamente você tinha que ter o sangue parecido com o de outros gregos, e o sangue lê-se necessariamente, você entende, né? Entende-se como você sendo filho de gregos, neto de gregos, e vamos pôr um exemplo do que ele pensava, certamente. Então, aí é a questão do parentesco, né? Então, havia para você ser grego, havia muito da ideia de que você tinha que pertencer àquela tribo realmente de laços sanguíneos, e não somente você chegar lá, não sou grego, não, você tinha que ter digamos assim, uma ancestralidade daquele local. Você tinha que ter uma ancestralidade, você tinha que ter uma família mais antiga ali que tinha realmente, que eram gregos e que os antepassados deles também eram gregos. Obviamente, outros critérios para você poder ser considerado grego, obviamente esses critérios eram cumulativos, você tinha que ter todos eles, né? Não um somente, você tinha que ter todos. Primeiro era o sanguíneo, depois era o cultural, você tinha que ter uma cultura grega, você tinha que, né, preservar a cultura também, as tradições. Logo em seguida, ou para muitos podia ser a religião, né? A religião também é muito importante. Você, por exemplo, na Grécia Antiga era o paganismo grego, né? Então você tinha que ter essa religião, que era a religião de outros gregos também, e, né, a língua, basicamente a língua, né?
é uma das coisas até hoje muito importante, né, para muitas pessoas, né, você manter a língua, né, você manter a tradição da língua, né, você preservar a língua, não deixar ela morrer, né, que isso, a morte da sua língua seria um pouco também a morte do grupo étnico, né, porque se perderia, né, mas obviamente o critério para Heródoto a respeito do que é ser grego era cumulativo, né? Era cumulativo, e esses são os principais elementos né, da formação do grego, né? O que você é grego, realmente você é isso, você possui isso em comum conosco, você tem o mesmo sangue, você tem o mesmo idioma, a mesma religião, os mesmos costumes e tradições, né? Então, obviamente isso, né? Esse é o nacionalismo, ele é algo mais voltado a tribalismo, a nação, a etnicidade, o grupo étnicos, noções raciais, né? Eu faço parte de um certo grupo aqui racial, né? Um certo grupo de pessoas, de indivíduos, e nós juntos formamos um Estado, né? Isso é a noção do etno-estado, né? Do Estado étnico, igual o próprio Estado de Israel é um Estado étnico, né? Eles têm essas características. Já o patriotismo é basicamente o orgulho de fazer parte de um Estado, ou de simplesmente, por exemplo, de você levantar a bandeira e dizer, eu tenho orgulho de ser isso. Brasil, se levanta a bandeira do Brasil, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Basicamente é a veneração a um Estado, a um governo. Eu tenho orgulho de pertencer à República Federativa do Brasil, ou tenho orgulho de pertencer ao Estados Unidos da América. Você levanta a sua bandeira, eu sou patriota, eu defendo meu país, vou para as guerras aqui lutar pelo meu país. Porém, obviamente, isso não é necessariamente nacionalismo, porque o patriotismo ele dispensa questões étnicas. Então, por exemplo, um Estado multicultural, muito bem, você não teria necessariamente, por exemplo, a questão de sangue, né, o grupo étnico, não faria muita diferença. Porém, no nacionalismo isso é muito importante. Por exemplo, imagina um judeu um judeu lá em Israel falando que um árabe ele pode muito bem ser um nacionalista de Israel, um árabe muçulmano. Não, obviamente, para eles não veem isso como uma possibilidade. Então você percebe que os judeus de Israel eles são extremamente nacionalistas e não patriotas. Eles são extremamente nacionalistas, não patriotas. Então você percebe essa diferença. Em muitos países, realmente, até hoje na Europa, os países ali que se localizam mais ao leste europeu, né, a própria Grécia, você tem ali a Albânia, a Itália também, né, a Itália, eles usam o ius sanguinis, né, que é o direito de sangue, né, inclusive esses países, para você ter a cidadania desses países, para você, né, ser considerado um cidadão nesses países, você precisa ter pais, um pai geralmente, né, que seja nativo daquele país, que seja nativo em termos de ancestralidade. Então, aqui no Brasil, por exemplo, existem muitos descendentes de italianos. Às vezes, uma pessoa tem um trisavô italiano e consegue a cidadania italiana justamente por causa desse único parente italiano. Obviamente, tem países que adotam outros critérios de nacionalidade, mas a Itália é mais flexível e muita gente que é do Brasil realmente consegue ter a cidadania italiana, pelo ius sanguinis. Enquanto que na Itália, um africano ou qualquer outro imigrante que vá para a Itália e não tenha realmente pais italianos ou não tenha italiano nenhum na sua árvore genealógica, ele simplesmente não consegue, ele esbarra na lei e não consegue a cidadania italiana, mesmo ele tendo nascido na Itália. Justamente pela questão do ius sanguinis, né, que a transmissão de cidadania ela é diferente, a aquisição da cidadania ela é diferente, né? Você é diferente do Brasil, que é o ius soli, que é o direito de solo, e o sanguine é o direito de sangue. Então, geralmente os países do velho mundo, por exemplo, Japão, acredito que a China também deva ser ius sanguinis, eles adotam um critério diferente justamente para manter seus costumes e tradições e até mesmo sangue, né? E até mesmo também chamar a diáspora de volta, né? Porque muita gente desses países saíram desses países e foram para por exemplo, a Europa, muita gente saiu para as Américas, inclusive para os Estados Unidos, né? Então há interesse, né, deles
chamar essas pessoas de volta, né, chamarem a diáspora de volta para manterem a preservação, né, do grupo étnico grego como um todo, né. Isso realmente acontece, é um fato, e isso é bom ainda que existam países ainda que defendam o ius sanguinis, né, como uma forma de aquisição de cidadania, porque senão, você imagina, a pessoa vai para um país, a pessoa, por exemplo, uma mulher está grávida, vai lá e tem um filho, e esse filho, simplesmente por nascer nesse país, ela invadiu o país, esse filho nasceu nesse país e tem a cidadania desse local. Bom, a maioria dos países europeus e do Velho Mundo não são assim. Justamente por essa questão do nacionalismo étnico, que em inglês é ethnonationalism, né? Ethnonationalism, que seria nacionalismo étnico, em face do nacionalismo cívico, que realmente favorece mais o multiculturalismo, mas isso é um outro assunto. Eu não considero o nacionalismo cívico como uma forma de nacionalismo. Para mim é um patriotismo estatal, moderno, né? Não faz muito sentido comparar isso com o nacionalismo antigo. O patriotismo, como eu disse, é amor ao Estado, amor à nação, não necessariamente à nação, né? Porque nação é o nacionalismo, né? É o amor ao Estado, ao governo daquela região, ao governo daquele local. É simplesmente você chegar e cantar o hino nacional do seu país, você levantar sua bandeira depois de uma vitória, você botar a mão no peito e dizer: eu tenho orgulho de ser cidadão desse país. Não necessariamente tem a ver com nacionalismo, que aí sim é um amor você é um amor você tem amor ao pertencer a um grupo étnico, é o amor a fazer parte de um grupo étnico. Eu tenho orgulho de ser isso, eu tenho orgulho de ser grego no sentido étnico. Eu tenho orgulho de ser um grego, não de ser um cidadão grego. Você tem orgulho, por exemplo, só estou dando um exemplo mesmo porque eu citei Heródoto, então ele era um filósofo grego, então acho pertinente. Essa é a grande diferença que muitas pessoas não entendem a respeito. Elas acham que o nacionalismo é como se fosse o patriotismo, e na verdade são coisas distintas. No Brasil é meio complicado você ser nacionalista, com exceção, obviamente, de você ser um nacionalista cívico. Mas nacionalista étnico realmente no Brasil é uma coisa meio complicada, no mínimo um tanto complicada, até pela questão de como o Brasil se formou, né? O Brasil não se formou, podemos dizer, a composição genética do Brasil não foi muito pacífica, né? A sua formação, né? Bom, é isso, acho que não é só minha opinião, essa realmente é um fato. O nacionalismo, ele faz a questão, ele vê mais a questão da nation, né? A nação, né? Um grupo, um certo grupo de pessoas, né? Enquanto que o patriotismo é muito mais abrangente, ele fala mais sobre o Estado, né? O nacionalismo não necessariamente ele é sobre o Estado. Por exemplo, um nacionalista curdo, ele é um nacionalista. Mas ele fala alguma coisa de ter orgulho do Estado curdo, mas não existe um Estado curdo. Um Estado curdo não existe. O nacionalista curdo, ele é um nacionalista étnico. Os curdos não têm um Estado, mas eles são nacionalistas, porque eles se identificam em ser, por exemplo, em ser curdos. Então você consegue ver a diferença mais assim presente, essa diferença entre patriotismo e nacionalismo. É mais presente essa diferença nos países do Velho Mundo, onde você tem muitas pessoas de diversos grupos étnicos que se identificam de uma forma ou de outra. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas se identifica de uma forma só, então não faz sentido você ter esse nacionalismo, mas é patriotismo mesmo. Então é isso, achei interessante fazer esse vídeo, muito pertinente. As pessoas precisam saber bem a diferença entre o nacionalista e o patriota. Tem diversas diferenças, e então saibam identificá-los.